Fala pessoal, beleza? Aqui professor Magno. Vamos agora resolver a questão 22 do IFMA Acesso 2020, que diz assim: qual o valor da expressão 64 elevado a 0,666 reticências, isso aqui é uma dízima periódica, né? Mais 36 elevado a 0,5, tudo isso dividido por raiz de 8. Então vamos com calma aqui, resolvendo primeiro esses expoentes, tá? Esse expoente aqui, 0,6666 reticências, essa dízima periódica, vamos colocar ela na forma de fração. Então vamos começar o seguinte, ó. Esse 0,666 reticências, vamos encontrar a fração geratriz, né? A fração que gera essa dízima periódica. Numa linguagem bem simples, a fração geratriz dela, pessoal, tem aquela técnica simples que é o seguinte: aqui o período é 6, o 6 é o número que se repete. Então eu posso escrever ele como sendo o quê? 6 sobre 9. Se eu dividir 6 por 9, vai dar 0,66666. Se fosse 0,4444, seria 4 sobre 9. E assim por diante, ok? Essa fração ainda pode ser simplificada por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Então aqui a gente chega na fração 2/3. Se eu pegar o 2 e dividir por 3, eu vou chegar na dízima 0,66666. Ok, pessoal? Então, o primeiro expoente, eu coloquei ele na forma de fração, 2/3. O segundo expoente, 0,5, ele é a mesma coisa que meio, 1 sobre 2. Então, eu coloquei também o 0,5 na forma de fração. E essa forma, né, são dessa forma aqui que nós vamos usar a nossa expressão. Então, nós vamos lá, voltar lá para a expressão. Vai ficar 64. Em vez de ficar 0,666, agora a gente vai colocar 2/3, que nós transformamos essa dízima numa fração, mais 36, ao invés de ficar 36 elevado a 0,5, vai ficar 36 elevado a meio. Tudo isso vai ser dividido por raiz de 8, ok? Raiz quadrada de 8. Pronto. Depois que a gente faz essa mudança, agora a gente vai usar as propriedades da radiciação. Utilizando as propriedades de radiciação aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Se nós temos 64 elevado a 2/3, eu posso reescrever isso aqui como sendo a raiz cúbica de 64 ao quadrado. Esse denominador 3 ele vira índice da raiz e o 2 ele fica sendo expoente do 64 dentro da raiz, ok? Eu posso escrever assim. Mas aqui é a mesma coisa. Vai ficar raiz quadrada de 36, só que elevada a 1, né? Porque o numerador aqui é 1 e o índice aqui é 2. Só que pelo fato de ser raiz quadrada, o índice 2 não precisa aparecer, ok? Então, tudo isso dividido pela raiz de 8. Só que a raiz de 8, ela é o quê? Ela é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 2, certo? Raiz quadrada de 4 vezes 2. Continua sendo 8. E esse 4 aqui a gente pode colocar ele para fora e vai ficar 2 raiz de 2. Certo? Então, nós temos o quê? Ó? Tudo isso aqui é igual a raiz cúbica de 64 elevado ao quadrado. Nós podemos fazer assim, pessoal. Raiz cúbica de 64 é o número que multiplica por ele 3 vezes, que dá 64. No caso, 4. Então, raiz cúbica de 64, 4 ao quadrado, 16. Então, repetindo, a raiz cúbica de 64, 4, que 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, 4 ao quadrado, 16. Pode ser feito assim também, tá? Mas a raiz quadrada de 36 elevado a 1, 36 elevado a 1 é 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Tudo isso aqui dividido por 4 vezes 2, né? Raiz quadrada de 4 vezes 2. Tirando a raiz quadrada aqui do 4 somente, 2. E o outro 2 que fica dentro da raiz,
ele permanece dessa forma aqui. Então, isso fica igual a 16 mais 6 vai dar o quê? 22. Dividido por 2 raiz de 2. Isso aqui vai ser igual a 22 dividido por 2 aqui, pessoal, eu posso fazer essa divisão. Ó, vai ficar 11 sobre a raiz de 2. 11 dividido pela raiz de 2. Aí eu olho aqui para as alternativas. A única que já está se assemelhando é a letra A. Mas não tem a raiz quadrada de 2 no denominador. Por quê? Porque aqui foi feita uma racionalização, onde eu multiplico aqui por raiz de 2 e aqui também por raiz de 2. Isso aqui vai ficar como? Ó, 11 vezes raiz de 2 fica 11 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada do 4. Estou multiplicando tanto os numeradores quanto os denominadores. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 fica a raiz quadrada do 4. Isso aqui vai ser igual a 11 raiz de 2. E a raiz quadrada do 4 vai ser o quê? 2. E isso corresponde à nossa letra A. 11 raiz de 2 sobre 2. Tá ok? Então tá aí, pessoal, a resolução da questão 22 do IFMA Acesso 2020 para vocês. Ok? Então tá aí a solução e até a próxima. Valeu!